Bom, boa tarde, eu sou Rodrigo Luz, sou médico hepatologista e a gente está reunido aqui para fazer um debate na Semana do Fígado, discutindo as manifestações pulmonares na cirrose hepática. Estão comigo a doutora Fernanda Calçado, que também é patologista do UFRJ, do Hospital São Lucas, e o doutor Henrique Sérgio, professor do UFRJ e do São Lucas. Então a gente separou, né, 3 manifestações pulmonares principais, que são o hidrotórax hepático, a síndrome hepatopulmonar e a síndrome portopulmonar. Começando então discutindo sobre o hidrotórax. Então o hidrotórax é definido por um derrame pleural, né, em geral volumoso, que quase sempre é um transudato e que acontece em pacientes com cirrose na ausência de doença pulmonar ou cardíaca específica, né? Claro que também excluindo neoplasias, infecções, né? O paciente pode ter também mais de uma causa para o derrame. Agora, interessante é que as outras manifestações, a definição coloca a hipertensão portal. Já o hidrotórax parece que ele é muito mais visto na hipertensão portal cirrótica. Então, sobre o quadro clínico, é um derrame pleural que, na maioria das vezes, né, é do lado direito, 73%. Também é importante destacar, além da localização, a relação com a ascite. Então a gente vê ali naquele gráfico de pizza que alguns pacientes não têm ascite. Então 49% que está em azul tinha uma ascite discreta. Então era uma coisa que tinha antigamente, que o paciente tinha que ter ascite para a gente ter essa suspeita. E a outra questão também importante para lembrar é em relação à infecção, né? Então, mesmo quando esse líquido está infectado, ele continua sendo transudato, 63%. Interessante, Rodrigo, que quando você não tem a ascite, possivelmente a ascite foi toda para o tórax. Então, o que eles faziam antigamente? Enchiam o abdômen de líquido e via se passavam para o... mostrando que a origem era a mesma, apenas alguns pacientes passam mais e outros passam menos. Quando você trata o cara e enxuga o cara, muitas vezes a ascite desaparece, mas o derrame não. O derrame é muito mais difícil de desaparecer que a ascite, né? E, Rodrigo, o critério de infecção desse líquido pleural, ele é o mesmo do líquido ascítico? Como é que a gente faz esse diagnóstico? O critério arbitrário, né, é menos estudado, mas é também aquele método artesanal que até hoje a gente não evoluiu de contar polimorfo nuclear. Que a gente sabe que na prática isso está ficando difícil, você ter profissionais que saibam fazer isso. O esquema antibiótico é o mesmo, o que se propõe, né? E a gente tem ali, eu deixei em preto, 2 questões não respondidas, que é quando fazer profilaxia, né, que na PBE está bem definido, no hidrotórax não, e se vale a pena fazer reposição de albumina, né? PBE a gente sempre trata antibiótico mais albumina, e no hidrotórax infectado, né? Eu acho que diferente também de um empiema bacteriano outro, né, que não espontâneo, se cresce algum germe, você é obrigado a botar um dreno, né? Quando você tem um empiema pleural espontâneo, isso não é verdade, né? Sim. Bom, sobre a fisiopatologia, aquela figura da esquerda mostra o mecanismo que gera a ascite, que é a hipertensão porta. Então tudo começa com a hipertensão porta, que vai provocar a ascite, que é esse vazamento de líquido através do leito vascular do sistema porta na cavidade abdominal, e à direita esse líquido ascítico consegue migrar por canais na parte membranosa do diafragma e alcançar a cavidade pleural. Na maioria das vezes à direita, podendo ser à esquerda mais raramente. Então depende de variação anatômica de cada pessoa. O diagnóstico é muito simples, mas obriga a fazer uma análise do líquido pleural, que muitas vezes não é fácil. O paciente tem plaqueta baixa, está alargado. Então o critério de certeza é analisando o líquido pleural, onde a gente vai ver tanto os critérios de Light, né, que não vão mostrar um exudato, quanto o próprio gradiente de albumina, do mesmo jeito que a gente usa. E aí 2 questões lá no final também que a gente não sabe, assim, o valor da proteína baixa. Então 49% tem proteína menor do que 1,5, isso no líquido ascítico a gente dá um valor, né? E muitos pacientes, né, que têm a pleurite bacteriana espontânea têm a proteína baixa, 38%. A coisa importante é que mesmo que você sabe que é um paciente cirrótico, que está com ascite, que aparece com derrame pleural direito,
esse paciente tem que ser puncionado, porque você não pode garantir. Em geral, o líquido é igual, mas você não pode garantir que é igual. Então, você tem que colher para ver se as características são semelhantes ou se pode estar infectado, alguma coisa assim, né? Então, a pleurocentese é importante. Então, tem uns casos difíceis que a gente pode usar, a gente já usou muito, o hospital universitário tem medicina nuclear, né? Essa cintilografia com a injeção peritoneal desse material radioativo que vai, depois de algumas horas, ser detectado na cavidade pleural, fechando o diagnóstico de hidrotórax hepático. Então, é um exame de imagem interessante, né? E o ideal é você fazer a paracentese e, em seguida, fazer a aplicação desse isótopo. Sobre o tratamento, a gente desenhou um algoritmo aqui, começando com o que é mais simples, né? Que é o tratamento assim, padrão, não invasivo, que é tratar a hipertensão porta, do mesmo jeito que a gente trata a ascite, fazendo dieta, né? Fazendo diurético, e aí já de cara começar a olhar esse paciente se ele é candidato ou não a transplante. Sim, porque toracocentese de repetição é muito mais complexo do que paracentese de repetição, né? Uma coisa interessante dessas manifestações pulmonares todas é que elas estão associadas com mau prognóstico da evolução da cirrose. Quer dizer, o hidrotórax é na doença avançada e indica prognóstico ruim, síndrome pulmonar também indica gravidade, e a hipertensão pulmonar mais ainda, né? Indica a gravidade da própria hipertensão pulmonar, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: uma vez esse paciente, você acha que assim, da síndrome de hidrotórax deveria ganhar pontuação especial? Sim. Eu acho que a gente já até consegue, né? Se ele estiver fazendo toracocentese, pelo menos 2, e aí você pede e ganha o mel de 29. Porque é isso que você falou, é um doente que vai para o CTI com frequência, infecta, complicação de procedimentos invasivos. O TIPS falha, né? O TIPS, às vezes o doente é muito grave para botar o TIPS, né? Tem outras contraindicações, né? Exatamente. Ou ele já está na fila do transplante, também não faz sentido botar o TIPS. Né? E essas manifestações não são acompanhadas de um MELD mais alto do que... Sim. Então é uma particularidade da cirrose, né? Que não tem a ver necessariamente com o grau de Nenhuma das três. Nenhuma das três. Fala, Fernandinha. Não, e eu falei, é frequente, né, que esse doente ganhe um dreno de tórax, né? Porque quando o cirurgião torácico começa a fazer toracocentese de repetição, intuitivamente ele acaba deixando um dreno que complica a nossa vida, porque o doente começa a espoliar muito, né? Então ele fica perdendo ali 1,5 litro, 2 litros por dia, você tendo que correr atrás, reposição de albumina, fecha o dreno, o doente fica dispneico, então realmente é uma complicação difícil de tratar que merece pontuação especial o quanto antes, né? Então, dentro dessa estratégia de tratamento, a gente tem o TIPS com uma grande importância, né? É algo que tem aí que tem uma eficácia também comprovada, mas os estudos não são em larga escala. E o tratamento cirúrgico do hidrotórax, ele está começando a ficar ganhando alguma evolução, porque com a pleuroscopia eles estão conseguindo identificar melhor os pontos de passagem, né, dessas blebs. Então tem doente que consegue ter um resultado cirúrgico melhor na dependência do quanto isso é difuso ou é mais localizado na cavidade pleural. Ao invés da pleurodese. Exatamente. Que parava muito. E o tratamento de suporte inclui isso, toracocentese, paracentese, também o uso de ventilação não invasiva com CPAP. E em alguns casos também a gente pode fazer um tratamento com vasoconstrictor. Terlipressina, octreotide, talvez nesse doente crítico, né? Além da albumina, de diurético, funciona. E a pleurodese se torna até difícil, né? Pelo reacúmulo constante de líquido, né? Você não consegue fazer essa pleurodese química, né? Então, passando agora então para a síndrome hepatopulmonar. Então, a síndrome hepatopulmonar ela difere um pouquinho, porque nem sempre o indivíduo precisa ter a cirrose. Mas, mais comumente, a gente vê nos pacientes cirrose até pela frequência, né, da doença. E ela é definida por uma tríade, né? Que o indivíduo tem que ter uma hipoxemia, né, um PO2 menor que 80, importante, um aumento do gradiente alvéolo capilar, maior do que 15, tá? E diferentes cutoffs. Com diferentes cutoffs, o indivíduo tem mais de 64 anos, por exemplo, você usa 20 miligramas. E terceiro mecanismo é dilatações vasculares, como vocês podem ver aí nessa tomografia. Você vê os vasos periféricos estão bem dilatados, né, até a periferia. E mais comumente a gente vai ver
por outro método que não a tomografia, mas às vezes a gente vê na tomografia esse método. E o importante é que a prevalência é muito variada, né? A maioria dos estudos são em pacientes já na fila de transplante, não se faz muito estudo de prevalência, e falam em números muito altos quando você usa o gradiente. Então, antes de ocorrer um PO2 baixo, você já tem alteração do gradiente. Então, se você define a cinépase pulmonar pelo gradiente, como está aí, pelo aumento do gradiente, você vai encontrar 10%, 12%, 15%. Se define pela hipóxia, 2%, 3%. Que é o que a gente vê na prática clínica, né? Na verdade, o que importa é a hipoxemia. Enquanto não tem hipoxemia, né, pode passar. Então, esse é o mecanismo. Esse mecanismo é a vasodilatação, né? Quer dizer, o fluxo grande de sangue passa através do pulmão sem ser oxigenado. Isso vai diminuindo progressivamente a oxigenação do sangue, né? Isso pode ser detectado através até a oximetria de pulso, né? De uma maneira simples. Eles colocam 96 como um valor preditivo negativo, quer dizer, se você tiver mais 96, você pode excluir a cinépase pulmonar, mas eu costumo fazer uma oximetria depois do indivíduo andar, com o indivíduo sentado e em pé. Bota ele para andar um pouquinho e tudo, se ele tiver porque muitas vezes ela não bate muito bem com a gasometria, a verdade é essa. Então a gasometria seria melhor para você fazer. Então a gasometria arterial, um teste, por exemplo, com um ecocardiograma transtorácico, melhor até transesofágico, né, com a injeção de microbolhas. Com isso você vai ver a presença dessas microbolhas rapidamente, né, do lado esquerdo do coração. Se vê muito rápido é porque tem uma comunicação interatrial, mas depois de algumas batidas, 8 a 10 batidas, você já começa a ver do lado esquerdo se houver essa vasodilatação pulmonar. Então, esses três aspectos, né, principalmente o PO2, ele é indicativo de prognóstico. Quanto mais baixo, é pior o prognóstico desses pacientes e de risco também de transplante. E o PO2, inclusive, é usado na pontuação especial, né, para transplante. Tem abaixo de 60 e 50 é um valor que o doente vai complicar, vai ser mais complicado, vai ser uma recuperação mais lenta, mas hoje não é motivo para não fazer como antigamente se fazia isso, né? Pode passar o próximo. Apresentação clínica, muitas vezes ele é silencioso, o médico que deve descobrir, mas às vezes é muito claro, às vezes o paciente tem cianose, tem baquejamento de dedos, né? Tem essa ortodeuxia, quer dizer, a redução do PO2 mais que 3 milímetros de posição de pé. Tem alguns sinais, tem a platipneia, a ortopneia, né? São manifestações clínicas, vamos dizer assim, da síndrome pulmonar. Pode passar. Alguns exames complementares, uma curiosidade é que há uma correlação entre valores muito altos do fator de von Willebrand, que está associado à hipertensão portal, com um cutoff de 328. Ele tem um valor preditivo positivo pequeno, porque muita gente tem mais de 328, mas não tem a síndrome pulmonar, mas tem um valor preditivo negativo. Quem tem síndrome pulmonar geralmente tem valor. Isso é muito interessante, né? E uma ideia relativamente nova. A oximetria de pulso nós já comentamos, a gasometria é importante. Esse cálculo do gradiente alvéolo arterial também é importante. O TC de tórax às vezes ajuda, né? Como aqui embaixo, a arteriografia raramente a gente chega a fazer hoje. Até seria mais para diferenciar o tipo 1 do tipo 2, né? O tipo 2 você teria as fístulas, pequenas fístulas dentro do pulmão, e que quando o PO2 for muito baixo, assim 40, 50, você pode tentar fechar um pouco dessas fístulas para melhorar um pouquinho e o doente ir para um transplante um pouco melhor. Ali do lado, explicando, né, à direita, o ecocardiograma, né, antes e depois da injeção da microbolha, que é importante. E a cintilografia pulmonar se usa pouco, mas é interessante também que você injeta, né, o tecnésio, albumina marcada com tecnésio e vê a quantidade que passa direto pelo pulmão. Se está passando, não é para passar mais do que 5% do que você injetou. Se está passando, é porque tem uma vasodilatação pulmonar importante e é um método de quantificação. Isso aqui é interessante, né? Porque dá um percentual. E aí você, se estiver fazendo algum procedimento para ver se melhora, uma época fazia um TIPS, você podia repetir depois da cintilografia, para ver se isso adiantava alguma coisa. E acaba sendo usado também pré-radioembolização de CHC, né? Sim. Para trazer uma segurança. Uma segurança, Pode passar. Em relação ao tratamento, não vou perder tempo de falar, teve vários tratamentos que foram tentados, né, para antibióticos, azul de metileno, anti-inflamatórios, até sirolimus foi tentado para tentar melhorar essa vasodilatação e reduzir
o shunt, né? O shunt que na verdade funciona como um shunt pulmonar, mas desde 1990 existem inúmeros relatos de correção das anormalidades respiratórias pós-transplante. De início o resultado era muito ruim, porque como não tinha pontuação especial, né, os pacientes chegavam no transplante já muito sofridos, né, e muito com doença avançada, e a mortalidade era muito alta, tá? Principalmente naqueles com PO2 menor que 50. A partir da era MELD, né, o transplante antes tinha uma sobrevida de 5 anos de 67%, e agora uma estatística também que não é muito grande, pós-era MELD, de 28 casos, a sobrevida foi de 88%, né, mostrando que aqueles pacientes que foram transplantados com regra de benefício e o PO2 menor que 60, eles têm uma vantagem muito grande, porque não precisam ficar extremamente ruins para ser transplantados, já que isso não pontuava, né? Então, essas questões que eu ia deixar para... Então, para finalizar, a síndrome porto-pulmonar, que é a mais rara dessas complicações pulmonares que a gente está falando, né, 5 a 6%, ela também acho que é a mais jovem, ela foi caracterizada, definida em 1993, então a gente está falando de uma novidade, e que é uma situação que está associada a um risco e até contraindicação do transplante. Então, a importância dessa síndrome ela foi descrita nesse cenário de um doente que está sendo avaliado para transplantar, e os primeiros casos foi vista uma mortalidade excessiva, né? Até porque não tem reversão da hipertensão pulmonar pós-transplante, o fígado fica congesto, e foi definido um ponto de corte para a pressão arterial média da artéria pulmonar, a pressão medida, né, de forma invasiva, com Swan-Ganz, de 35. Então hoje a gente usa, mas isso não está ainda na portaria aqui do Brasil, né, nem como situação especial, nem também como exclusão, mas esses doentes em geral a gente considera graves demais para transplantar. E embora também ninguém explica melhor se esse valor é o basal ou se é pós-tratamento. Então é difícil até da gente entender, né? Porque a gente acabou de falar da hepatopulmonar, onde o problema é a vasodilatação, quer dizer, a hipertensão porta libera várias substâncias aí que vão migrar da circulação portal para a circulação pulmonar e vão trazer essa dilatação que a gente vê ali à direita. No caso da síndrome porto-pulmonar é o contrário. Então você tem a primeira fase, a vasoconstricção, e depois existe um remodelamento vascular. Então esse estreitamento do vaso que vai levar aí um prejuízo na troca respiratória. E aí a gente precisa entender o básico, né? O que está envolvido com essa vasoconstricção. Então a gente tem o endotélio e tem as células musculares das arteríolas pré-capilares pulmonares. E aí a gente tem vias que promovem a vasodilatação, como a prostaciclina, e vias que a gente tem que bloquear, que são as vias da fosfodiesterase e da endotelina. Então, as opções terapêuticas elas vêm melhorando. Desde 95 a gente tem aí opção. E nos Estados Unidos, ali, desde 2006, a síndrome porto-pulmonar entrou como exceção do MELD. Então, lá ganha pontuação especial. Então, basicamente, a gente tem 4 classes de drogas. E as últimas drogas têm uma eficácia maior, né, que é esse Selexipag, desde 2015, e são via oral. O problema é custo. Então, hoje, a avaliação hemodinâmica invasiva deve ser feita já com o paciente em tratamento. E agora, em 2021, houve uma mudança no critério. Antes, você tinha que ter, para receber a pontuação especial, né, uma pressão capilar média, né, da artéria pulmonar menor do que 35 e também uma resistência menor do que 400. Então, eles agora modificaram, porque o melhor endpoint é a resistência. Então, porque o doente que você usa o vasodilatador, usa uma droga dessa antagonista de endotelina, ele vai aumentar também o débito cardíaco e às vezes a pressão média fica mais alta. Isso não quer dizer que ele não está respondendo. O importante é a resistência. O importante é a resistência, então mudou ali em amarelo, ou. Então ele pode ter uma pressão, hoje se tolera nos Estados Unidos, uma pressão até 45 de média da artéria pulmonar. Isso. Uma coisa interessante, só para finalizar, é que hoje não estão dando muito valor, né, à associação de drogas, por exemplo. Se usar que agem em 2 vias diferentes, né, por exemplo, a Cisentan, né, já está testado em estudo comparativo, junto com o sildenafil. Exatamente. Né? Isso potencializa mais a queda da pressão e da resistência pulmonar.
né? Mas é um desafio para a gente, né? E a verdadeira prevalência a gente não sabe, né? Porque a gente geralmente estuda isso dentro do contexto do transplante e talvez exista pacientes com pequenas alterações na pressão pulmonar que a gente não conhece. E provavelmente isso é um polimorfismo. Por que só aquele grupo pequenininho que faz vasoconstrição, o polimorfismo do receptor da endotelina, provavelmente, que faz com que esse doente tenha mais vasoconstrição? Acho que é isso. Acho que a gente encerrou as principais complicações pulmonares aí na cirrose.